Seja muito bem-vindo ao meu canal. Estou muito feliz de ter você aqui comigo. Nesse vídeo, eu vou ensinar para você como é que nós podemos olhar para a endometriose pelo viés da emoção. Essa live tem por objetivo te ajudar a focar em algo além do sintoma e da doença. Hoje nós vamos falar sobre a endometriose e as suas características emocionais. Mas nós não vamos falar aqui sobre as características emocionais de uma mulher que já tem endometriose. Nós vamos falar das emoções que geraram essa doença, que geraram esse sintoma nessa mulher. E hoje nós vamos olhar então para algo diferente do que a mulher com endometriose está acostumada a olhar. Eu já sofri durante muito tempo por causa da endometriose. Tinha dores terríveis. Às vezes eu até achava que ia desmaiar. E quando a gente sofre com essas dores, quando a gente tem os sintomas, da endometriose, nós focamos muito nos sintomas, na dor, naquilo que a gente não consegue fazer, naquela incapacidade que a gente sente diante do sintoma que a gente tem, diante das coisas que a gente gostaria de fazer e que a gente não alcança. E aí, quando a gente foca na dor, quando a gente foca no sintoma, nós estamos focando em algo que é tangível, em algo que a gente consegue medir, em algo que a gente consegue olhar. Mas hoje eu quero te ensinar, eu quero te mostrar o benefício de focar em algo que você não enxerga, que vem antes da dor, que vem antes do sintoma, que vem antes da doença. Imagine que o seu corpo é uma esteira de produção. No começo dessa esteira, a gente tem, então, o pensamento. E lá no final da esteira, a gente tem um resultado, que é saúde ou doença. O foco e a nossa atenção é o nosso consciente. O nosso consciente é a nossa razão, é aquilo que nós estamos olhando, é aquilo que nós estamos prestando atenção. E muitas vezes a nossa razão, o nosso consciente, ele está prestando atenção, ele está direcionado para a dor, que é aquilo que a gente consegue medir, que a gente consegue sentir. Mas o resto, então, o resto que está fora do nosso consciente, ele é regido, então, pelo nosso inconsciente. O que você vê, o que você enxerga e acaba ocupando a tua mente, a tua preocupação, o teu consciente no teu dia a dia. É a doença, não é mesmo? Pois ela gera sintomas, gera dor, então o foco está na doença. Mas agora, eu quero te convidar para mudar o teu foco. Vamos olhar para o invisível, para o teu pensamento. O pensamento, então, ele está lá no começo dessa cadeia produtiva, dessa esteira de produção. Só que o pensamento, muitas vezes a gente não consegue controlar, né? Na maioria das vezes a gente não controla. Porque, na verdade, o que abastece o nosso pensamento, o que é insumo para nós nessa esteira de produção, são as nossas emoções. Então, tem outra coisa que está controlando a nossa maneira de pensar, que são as nossas emoções. Então, nessa esteira, nós temos a emoção, o pensamento, a ação e depois o resultado. Aqui, nesse caso, a gente vai ter um resultado positivo, saúde, negativo, ausência de saúde, né? Se o resultado que o meu corpo está produzindo é falta de saúde, alguns chamam de doença, é dor, que emoções será que estão por trás desses meus sintomas? É isso que eu quero te convidar para olhar. Por trás de cada órgão existe uma emoção. E cada vez mais os profissionais de saúde estão se atentando a esse fato. Cada vez mais médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas, eles estão percebendo que nós não somos só o que nós estamos enxergando, que nós não somos compostos somente daquela especialização para aquele órgão que o médico fez. Não, nós somos um todo. E que muitas vezes, na maioria das vezes, as nossas doenças, elas são disparadas por causa de assuntos não resolvidos, de traumas emocionais não resolvidos.
E é por isso que cada vez mais os profissionais de saúde estão olhando para esse fato. Porque quando o paciente ele é assistido por uma equipe, né? Ou ele busca, então, profissionais que vão fazer uma abordagem integrativa, que vão olhar para o corpo, para a mente, para a parte espiritual dessa pessoa, para a parte mental, né? Para a parte emocional. Então, ela vai ter um progresso melhor, ela vai ter um andar melhor, e ela vai ter resolução dos seus conflitos emocionais e também dos seus sintomas físicos. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde, gente, não é ausência de doença. Não. A saúde é um estado geral de bem-estar físico, emocional e mental. Então, não existe no mundo pessoa saudável que não se sinta bem. E não existe pessoa saudável sem uma alimentação adequada, sem exercícios que deem prazer para essa pessoa, sem bons relacionamentos. Então, quando eu vou olhar para uma doença, quando eu quero a cura dessa doença, é muita ingenuidade da nossa parte acreditar que um comprimido vai fazer diferença, que um remédio vai fazer toda a diferença, ou que até uma cirurgia vai modificar a vida dessa pessoa. Não que o remédio e a cirurgia não sejam necessários. São, sim. Em algumas situações são necessários, sim. Mas, se a pessoa ela não mudar a maneira de pensar, se ela levantar lá da cama do hospital pensando do mesmo jeito que ela deitou, o corpo vai precisar continuar, vai ter a necessidade ainda daquele sintoma, daquela doença. Porque o corpo ele se comunica conosco através dos nossos sintomas. E quando a gente dá um cala-boca para o corpo, quando a gente diz assim, não quero saber, toma um remédio aí e fica quieto, o corpo precisa arrumar maneiras de manifestar aquilo. E é sobre isso que nós vamos aprender aqui hoje, ok? Então, hoje, nós vamos falar de algo que, se você não olhar, se você não prestar atenção, não adianta alimentação, não adianta tratamento, não adianta cirurgia, porque o corpo vai continuar precisando de um programa biológico. Porque sem mudar, sem transformar a mente, o corpo não muda, ok? E a base do que eu vou trazer aqui para você hoje se baseia, então, na nova medicina germânica, conhecida também como 5 leis biológicas. Esse conceito, ele associa, então, um sintoma, um órgão, a uma emoção específica. E esse conceito não é uma teoria sem base, viu, gente? Então, é uma linha que tem sido adotada já, né, na medicina moderna, porque ela foi testada e foi comprovada com pessoas que passaram, então, por estudos científicos, por pesquisas, por estatísticas, comprovando, então, a relação dos eventos traumáticos a informações que são geradas, então, no nosso cérebro e que vão aparecer em um determinado órgão o resultado dessa informação negativa que foi, então, gerada no nosso cérebro. Para vocês entenderem um pouco melhor, eu dividi, então, os sentimentos, vamos dizer assim, por tecido embrionário, que é a maneira, então, que é visto esse assunto. Então, o nosso corpo, os órgãos do nosso corpo, eles se originam de, basicamente, 3 tecidos embrionários diferentes. Nós temos o ectoderma, o mesoderma, que é dividido em novo e antigo, e também o endoderma. Quando a gente olha assim para os órgãos que saem do ectoderma, a gente vai olhar para os nossos órgãos que eles trabalham no relacionamento com o mundo e com as outras pessoas. Aqui a gente vai olhar o colo do útero, a gente vai olhar a pele, por exemplo, mas a gente também vai olhar para órgãos que envolvem a preocupação com o nosso território. E aí, de repente, a gente pode olhar, de repente não, né? A gente pode olhar aí para conflitos que vão gerar as infecções urinárias. Aqui a gente vê, então, tecidos de relacionamento e territoriais, assuntos territoriais. Nós também temos um outro tecido embrionário, que é o mesoderma, que depois ele foi dividido em novo e antigo,
onde nós temos os nossos tecidos de sustentação. Aqui a gente já vai ter sentimentos assim, ó, de conflitos de ataque em minha integridade, desproteção. Aqui a gente vai olhar para a psoríase, por exemplo. É uma doença que afeta um órgão, então, do mesodermo antigo. Aparece na pele, mas acomete, então, uma parte mais de baixo da pele, né? Aqui a gente também vai olhar para sentimentos como desvalorização, impotência, desconsideração, submissão, né? E aí a gente vai ver os órgãos como os ossos, os ligamentos, os músculos, fazem parte, então, desse tecido embrionário. Mas a endometriose, onde é que ela se encaixa nisso? Se encaixa, então, no próximo tecido embrionário, que é o endoderma. É o tecido que dá origem aos nossos órgãos vitais, que se relacionam com temas de sobrevivência mais básicos, assim como respirar, comer, se reproduzir. Aqui a gente tem o endométrio. Também tem a faringe, por exemplo, uma parte do estômago, uma parte do intestino. Aqui nós conseguimos, então, nós começamos a entender um pouco melhor a respeito das emoções por trás, então, das patologias envolvendo o endométrio, que é o órgão, então, responsável por uma doença que tem castigado milhares de mulheres, que é a endometriose. Como eu já falei, eu mesma já sofri de endometriose, né? A endometriose, na verdade, é o aparecimento, o surgimento desse tecido endométrio fora do útero, em outras partes do corpo. Já foi constatado até endométrio no nariz de mulheres, né? Então, mas mais comum, assim, quais são os sintomas da endometriose? Cólicas fortes, cólicas menstruais muito fortes, cólicas para fazer cocô, né, para ir no banheiro, dor forte, às vezes intestino preso, pode acometer, né, o endométrio pode acometer o ovário, a bexiga, as trompas, o intestino, o colo do útero, gerando aí dor para a relação sexual. Então, são alguns dos sintomas envolvendo essa doença. As mulheres também relatam ter fortes dores de cabeça, dores na lombar. E aí, para cada sintoma desse, a gente vai olhar para qual é o tecido que está envolvido, qual é a emoção que está envolvida e por que a mulher desenvolveu essa dor. Geralmente, as mulheres, elas iniciam com alguma dessas dores e com o tempo essa dor vai agravando, vai aumentando. Por que isso acontece? Porque a massa de conflito vai aumentando, os seus problemas vão aumentando e maior é a dificuldade de lidar com esses problemas. E eles vão ficando graves, vão ficando pesados demais. E aí a gente vai vendo, então, uma doença que ela é como se fosse um chaveiro, cheio, assim, de penduricalhos. A gente tem o endométrio como, né, o artista principal aí da endometriose, mas tem todos esses outros penduricalhos, né? O intestino, as trompas, o ovário, o próprio lado de fora do útero, a bexiga, o colo do útero, e aí vai, ok? Então, vamos entender um pouquinho quais são as emoções, então, por detrás do endométrio. Para a gente entender isso, a gente precisa entender qual é o sentido biológico desse órgão. E para que serve o endométrio? Bem, todo mês a mulher, ela vivencia, ela passa por um processo lindo. É muito lindo o processo de fecundação, não, né? De fertilidade da mulher. Em geral, quando a gente sofre de endometriose, a gente acha tudo isso horrível, porque a gente sente muita dor, a gente sente muita cólica, a gente fica muito incapaz nesse período e às vezes até em outros períodos do mês. Mas é um processo muito bonito, sim. E quando você começa a se desvencilhar desses pesos, você consegue enxergar a beleza de ser mulher, né? De estar viva como mulher. Então, os conflitos relacionados a esse tecido endoderma, que é o tecido que dá origem para o endométrio, relacionam, então, com sobrevivência,
né? São temas relacionados à sobrevivência básica do ser humano, como respirar, comer e se reproduzir. E aqui, no caso do endométrio, está, que é um tecido que está dentro do útero. Nós vamos olhar, então, para esse tema básico aí, reproduzir-se, sobreviver, né? Mas no sentido biológico desse órgão, que é o quê? É um ninho, né? O endométrio é um ninho. O nosso útero, ele é considerado a minha primeira casa, a nossa primeira casa. E, ao mesmo tempo, é o lugar onde serão criadas novas vidas. Então, se eu tenho uma disfunção nesse órgão, eu preciso olhar para os meus traumas envolvendo esse assunto. Casa. Então, o que representa para mim? Que perigos representa para mim? Ser mãe. Que perigos representam para mim? Ser filho, né? Mas o que é necessário para esse assunto ser realmente relevante, impactante? É a maneira como a gente vê a vida. Numa família, por exemplo, com, sei lá, 3, 4 mulheres, por que só uma talvez desenvolva endometriose? Porque a maneira como ela vê a vida e que ela vive a vida que levou ela, então, a desenvolver esse sintoma. E aqui a gente está falando de eventos traumáticos, traumas emocionais. O que é um trauma, gente? Então, pode ser conhecido como trauma, evento traumático, e o que é traumático para um não é traumático para outro. Então, um trauma é um evento negativo, com elemento surpresa, quando a pessoa ela não espera aquela situação ali, vivida, né, num contexto aí dramático, de uma maneira que seja impactante, inesperada, e que ela não teve uma saída satisfatória. Ela não teve com quem contar, a ação que ela tomou não foi equilibrada, e isso ficou recolhido dentro dessa pessoa, como se fosse uma estátua de sal, né? Lembram daquela história da mulher de Ló, da estátua de sal, que ela olhou para trás e ficou parada? Assim, a pessoa com eventos traumáticos fica parada no tempo. A pessoa segue a vida, né? Mas aquele evento traumático ali, ele está vivo dentro dela e está atrapalhando o viver dela no tempo presente. E aquilo foi impactante para ela devido à percepção que ela teve daquele evento traumático. Mas o que é percepção? Percepção é a maneira como a gente sente, como a gente vê, como a gente vive as situações na vida da gente. Isso é percepção. Então, o que é traumático para mim, o que é chocante para mim, o que é impactante para mim, pode não ser para minha irmã, que seja 2 anos mais nova ou 2 anos mais velha. Embora a gente tenha aí uma genética parecida, né? Eu posso desenvolver uma doença que ela não desenvolve, e ela pode desenvolver algo que eu não desenvolvo, certo? Então, nesse caso aqui da endometriose, se nós temos um tecido vital, nós precisamos olhar para os perigos que envolvem a minha vida dentro desse ninho. Então, que perigos? Quando que podem ter acontecido esses perigos? Então, podem ter acontecido na infância de alguém, quando em algum momento, para essa menina, para essa criança, foi difícil ser filho, foi perigoso ser filho. E na vida adulta, nós podemos olhar para situações traumáticas envolvendo a vida dessa mulher de uma maneira que para ela seja perigoso aí ser mãe, onde represente para ela um perigo. E aí a gente pode olhar para fatores que vêm antes de nós, quando a gente vai olhar uma menina que está então com esse pensamento aí de que ser filho é perigoso. Como é que as mulheres da família viam o papel de mãe? Será que ser mães, né? Será que ser mãe para as mulheres da tua família, você que tem endometriose, será que era um assunto fácil? Ou será que era perigoso? Por causa do ambiente, por causa da saúde, por causa dos abortos sofridos, por causa das mortes de bebês, por causa de um marido agressor, ou alguém que não se podia confiar. E como é que os assuntos sexuais são tratados na tua família?
quais são os tabus, do que não se fala, será que sexo é sujo, será que é só para reprodução, como é que a mulher é vista para o sexo, será que tem abuso aí, será que tem mau uso dessa menina ou dessa mulher, que torna esse ambiente perigoso, que muda a vida dessa mulher. Lembrem que o útero é a nossa primeira casa e depois se tornará a casa de nossa descendência. Então, todas essas perguntas fazem parte das feridas emocionais da mulher com endometriose. Algumas terão um evento traumático, outras terão outro. E o que define aí, como é que a gente define o mapa, então, da endometriose? A gente vai olhar, então, os assuntos relacionados ao endométrio, que a gente pode resumir aí nessa sentença, né? Ser mãe é perigoso e ser filho é perigoso. Por algum motivo está perigoso reproduzir. E aí o meu endométrio, ele precisa buscar um novo local para reprodução. E aí, quando ele acopla, quando ele se desenvolve, quando ele aparece em outros órgãos, aí então, todo esse penduricalho de sintomas, ele começa a dar sentido biológico para a minha doença. Porque não é por acaso que eu vou ter endométrio nas trompas, ou no ovário, ou na bexiga, ou no intestino. Cada um desses órgãos também tem a sua conotação emocional. Então, eu preciso olhar para tudo isso. E depois de identificar, então, esses assuntos traumáticos, o que eu preciso fazer? Ressignificar esses eventos. E é isso que eu faço durante os meus atendimentos. Identificamos os eventos traumáticos e vamos ressignificar esses eventos. Vamos ressignificar essas situações vividas. Vamos experimentar um novo óculos para viver e para ver a vida.